Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos chegando ao finzinho do nosso estudo do reino animal. Hoje vamos estudar o grupo das aves, animais que surgiram dos répteis há cerca de 120 milhões de anos atrás. A principal característica das aves é a presença de penas, que surge a partir de uma pele seca, de folículos muito parecidos com os folículos capilares. A grande diferença é que nesses folículos não há a presença de glândulas sebáceas, e é justamente por conta disso que a pele das aves é seca. No entanto, próximo ao ânus, numa estrutura que nós chamamos de pigóstilo, as aves vão apresentar aquilo que nós chamamos de glândula uropigiana, que é uma glândula produtora de óleo. As aves costumam passar o bico nessa glândula e depois passam o bico nas penas. Dessa forma, as penas são lubrificadas. E é outra característica das aves, a presença de bico. De um modo geral, as penas apresentam-se formadas por uma estrutura central, conhecida como raque. Partindo da raque, encontramos estruturas conhecidas como barbas, são os pelinhos que formam as penas, e em cada pelinho, em cada barba, nós vamos encontrar ramificações conhecidas como bárbulas, bem menores. A região da pena que é encravada, que fica dentro do corpo da ave, nós chamamos de cálamo. Uma outra característica das aves é a presença de ossos ocos e preenchidos por ar. Isso facilita o voo. Os membros anteriores das aves, em geral, são transformados em asas e essas asas elas são utilizadas para voar. É lógico, a grande maioria das aves consegue voar. E para facilitar o voo, a natureza moldou os ossos desses animais dessa forma. Eles são ocos. Isso diminui a densidade do corpo do animal. E esses ossos ocos, eles estão em contato direto com estruturas conhecidas como sacos aéreos, que são reservas de ar que também estão em comunicação direta com os pulmões. Exatamente por conta disso é que as aves, muitas aves pelo menos, conseguem voar em grandes alturas. Esses sacos aéreos, eles também ajudam na regulação da temperatura corporal, evitam que a temperatura do corpo aumente demais. As aves, todas elas são dioicas, reproduzem-se sexuadamente, apresentam aquilo que nós chamamos de dimorfismo sexual, que é a situação em que o macho é diferente da fêmea, geralmente os machos eles são mais vistosos que as fêmeas, e a fecundação é interna, e são animais ovíparos. Todas as aves são ovíparas, ou seja, todas as aves botam ovos. O filhote se desenvolve, os embriões desenvolvem-se no interior do ovo até que estejam completamente formados. E para fecharmos, eu apresento para vocês aqui alguns grupos de aves. As aves reiformes são as maiores aves que existem na face da Terra, são os avestruzes e aqui representadas pelas emas. Os anseriformes são gansos, cisnes e patos. As aves gruiformes são representadas por aves muito parecidas com as nossas saracuras. As ciconiformes são as aves pernaltas, como as cegonhas. Apodiformes são aves muito pequenas, em geral apresentam asas longas, metabolismo extremamente acelerado e um bico bem comprido, uma língua também muito comprida. São os colibris ou beija-flores. As aves esfeniciformes são representadas pelos pinguins. São aves que têm os membros anteriores, as asas, transformadas em nadadeiras. Citaciformes são papagaios, araras, periquitos. Passeriformes são a grande diversidade de passarinhos, que corresponde à metade das espécies de aves existentes. Galiformes são os galos, fazões, perus e pavões. Aves columbiformes são as mais variadas espécies de pombos e rolinhas. Sem esquecer do dodô, que é uma ave extinta, não existe mais. Falconiformes, nosso carcará, urubus, águias e falcões, bico volteado, né? São as aves de rapina. Strigiformes, mais variadas espécies de mochos e corujas. Para o triunfo do mal, basta que os bons cruzem os braços.